Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso e maravilhoso que é a nossa Bíblia? E hoje, gente, vamos dar continuidade falando do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e vamos falar do versículo 19 ao versículo 26, como o tema, gente, é essa: os crentes são chamados de cristãos. Olha, gente, como que chegou essa palavra, a palavra do nosso Deus, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que anunciando a palavra de Jesus Cristo e formou os pequenos cristos, ou seja, gente, até hoje chamado de cristãos. Em alguns lugares é chamado de cruzados, como o Islã chama os crentes, chamam de cruzados. E olha aqui qual versículo, gente, que está sendo tirado essa palavra. Olha o que está escrito. Então, os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalhariam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém, além dos judeus. E alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desses fatos chegou ao conhecimento da igreja de Jerusalém, decidiram enviar Barnabé a Antioquia. E tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permaneçam fiéis ao Senhor com firmeza de coração. E ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma multidão considerável, bem pessoas, foi acrescentando ao Senhor, ou seja, as pessoas sendo mais salvas, por causa do testemunho de fé e também o Espírito Santo, através da vida de Barnabé. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou-o consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente em Antioquia, e os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, gente. Ou seja, gente, lá na Antioquia, depois que o Barnabé iniciou com o trabalho evangelístico, as pessoas indo anunciando a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, o que aconteceu, gente? Depois da morte de Estevão em Jerusalém, jurando por blasfêmia, porque estava vendo Deus e falando a verdade desde o Antigo Testamento, os judeus, os irmãos da igreja de Jerusalém espalharam, foram para Chipre, foram para Antioquia, foram para Grécia, foram por vários lugares. E aqui, gente, mostra claramente que na Antioquia teve pessoas aceitando Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. E quando Paulo viu isso, vamos voltar para Antioquia, para os nossos irmãos, anunciar a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. E chegando lá, gente, vendo maravilhas e prodígios, com Saulo, aqui falou Saulo, mas é o apóstolo Paulo, tá? É o primeiro nome dele. E o segundo nome, Saulo, Barnabé e Saulo, anunciando a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, as pessoas sendo curadas, as pessoas com endemoniadas sendo expulsos, as pessoas enfermas sendo curadas, as pessoas cegas passam a ver, as pessoas que eram coxos, se não davam conta de andar, paralítico, volta a andar.
E aqui que começa, né, gente? Na Antioquia, né? Foram os primeiros cristãos ali crescendo naquela cidade. Com Cristo chama de Messias, ou Yeshua, né? Yeshua, ou seja, o Messias, o Cristo, né? E esse significado de Cristo, para nós, né? A igreja de Antioquia passou a chamar os irmãos de cristãos. Até outras pessoas, né, que estão fora da igreja falam assim: essa pessoa é cristão, ele é crente. Olha a palavra, gente, é cristão, ou seja, seguidores de Cristo. Seguidores que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, morreu, né, por os nossos pecados, pelo meu pecado e o pecado de toda a humanidade, e ressuscitou. Ressuscitou no terceiro dia. E aqui na Antioquia, gente, né, aqui naquela época era na Mesopotâmia, né, que fica um pouco ao norte da Síria. Aqui, por exemplo, a Síria, hoje a atual Síria. E aqui a Antioquia fica na Turquia, né, que é Antioquia para nós em português, né, mas lá na Turquia fala Antaquia, ou seja, fica perto, né, da Síria, ali da Síria do lado norte, aqui é a Síria, e a Turquia indo para o lado sul, ou seja, né, a Antioquia. Como eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. Aqui, vocês vendo aqui, ó, o mapa, aqui, ó, onde está esse sinalzinho aqui, ó, é a Antioquia, onde os irmãos da igreja, né, e os irmãos da igreja na época do apóstolo Paulo. Olha onde está Israel, está bem aqui embaixo, ó. Jerusalém bem aqui, ó. Ou seja, saindo daqui de Israel, indo pro norte. E aqui, gente, é a atual Turquia, tá, gente? Aqui que iniciou, né, nesse lugar, na Antioquia, né, ou seja, na Antioquia, ou ali na Turquia, né, que hoje é muçulmano. Mas ali iniciou com os primeiros cristãos ali na época. E aceitaram, quando o apóstolo Paulo, né, e Barnabé falavam a palavra de Jesus, pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas, né, se convertiam ao Senhor para ser chamados de cristãos. E hoje, gente, tem muitos cristãos aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas tem pessoas ainda que não conhecem a Cristo ainda. Por exemplo, aqui mesmo no Brasil, na floresta amazônica, tem índios que não conhecem o Evangelho de Cristo e nem conhecem a língua. Mas hoje em dia tem um instituto, né, que é a Bíblia, para anunciar a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, para todas as línguas. Todas as línguas como nativos, indígenas e também as outras línguas, né, mais de 150 países, né? E isso está sendo propagado, com a ajuda da inteligência artificial. Eu creio, com 2, 3 anos, no máximo 4 anos, toda a língua já está pronta, já a pessoa assim vai entender através da sua própria língua escrita que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Rei e Jesus Cristo é maravilhoso. Por isso, gente, que eu creio que está chegando a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, porque o conhecimento está sendo ampliado cada vez mais. A inteligência artificial está indo com uma forma extraordinária. E também o Evangelho de Cristo também, usando a internet, usando, né, a palavra de boca a boca, indo nos hospitais, em qualquer lugares, que anunciando a palavra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está vindo. Crê nisso, gente, que Jesus Cristo ele está voltando e a sua palavra todas vão ser cumpridas, até mesmo esse aqui, os cristãos, quando a pessoa aceita Jesus Cristo como único suficiente Salvador, é chamado de cristão. E isso iniciou na Antioquia, na Turquia. Crê nisso, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus.